Olá, olá, sabedões, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente para mais um episódio do podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos. Claro, feito especialmente para quem está pensando no futuro e quer conhecer melhor tudo o que a universidade tem a oferecer. É o seu caso? Que bom, então já espalha por aí também, né? Eu espero que você esteja bem e preparado também para mergulhar em mais uma conversa cheia de descobertas. Por aqui, o espaço é seu, viu? Para tirar dúvidas, explorar possibilidades e se inspirar também com histórias reais de quem vive a universidade por dentro. A cada episódio, a gente abre as portas da USP para você, né? Mostra os cursos, os projetos, as oportunidades e também as experiências que ajudam a escolher um caminho com mais consciência, com mais confiança. Se prepara. Bom, aproveita o momento, se inscreve aí no canal, dá uma olhadinha nos episódios anteriores depois, segue a gente também no Instagram e no TikTok, @podcastsabidão. Olha, tem muito conteúdo, viu? Claro que é feito com muito carinho, esperando por você, né? Se fosse você, a gente não estaria aqui, não é mesmo? E no papo de hoje, a gente vai descobrir o que é cultura e extensão. Você já ouviu isso em algum lugar? Não entende nada? Não? Como que serão essas duas palavrinhas, né? Como elas abrem caminhos incríveis para quem estuda ou vai estudar na USP. Você vai saber sobre isso. Não sai daí, hein? A gente recebe para essa conversa a professora doutora Camila Rios da Hora Rodrigues, que é presidente da CESEX, Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP aqui de São Carlos, que vai explicar de uma forma simples, direta, o papel da cultura e da extensão no ICMC. Aí você vai falar assim, mas tem em outros institutos? Tem, mas aqui a gente vai focar o ICMC hoje, né? Mas para você ter uma ideia do que existe, é bacana. E também a gente conta com a presença do Gabriel Antunes Afonso de Araújo, aluno do 3º ano de Ciências da Computação e integrante do grupo de extensão Ganesh, focado em segurança da informação. Olha que importante, gente. Obrigada a vocês dois por aceitarem estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Para começar, Camila, o que significa cultura e extensão universitária? Bonita, não? Frase legal, gostei. Mas o que significa a cultura e a extensão na universidade? Bom, então, primeiramente, uma boa tarde aí a todos os telespectadores, todas as pessoas assistindo ao Sabidão. Então, como a Célia colocou, eu sou presidente da Comissão de Cultura e Extensão do ICMC, mas a cultura e extensão, todos os institutos têm essa comissão, né? Ela está sob o cobertor da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão também. É diferente em outras universidades, mas aqui na USP a gente tem essas duas agregadas, né? Então, as atividades de cultura pressupõem, como a palavra diz, atividades relacionadas às questões culturais. E a gente tem diversas aí pela universidade. De maneira geral, talvez seja mais fácil da comunidade entender a feira, a festa do livro, o Pint of Science, são atividades culturais, né? E as atividades de extensão são atividades que, dentro de cada instituto, professores e discentes fazem atividades para trazer a comunidade para dentro da universidade, né? Então, as atividades tanto de cultura como de extensão são serviços prestados que visam envolver a comunidade, a cultura como uma pegada mais cultural mesmo, e a de extensão como uma extensão das atividades de pesquisa e de ensino que a gente faz, compondo aí o famoso tripé da Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão. Acho que deu para entender, né? Mas a gente vai falar bastante ainda. Calma. E como que essa área se conecta com o dia a dia da universidade? É complexo? É natural? O colega pode dizer melhor, mas enfim, eu acho Gabriel, que é uma simbiose, né? A gente tem as atividades de extensão muito com o intuito de fortalecer áreas, de estender
também áreas que dentro da sala de aula, muitas vezes a gente não tem condições de entrar em profundidade. Então, grupos como o que o Gabriel participa, que trabalha com a segurança, a gente não tem disciplinas específicas para isso. Então, as atividades de extensão, elas vêm para agregar para o currículo, né, do aluno. E também uma forma social, de você conhecer outras pessoas, de você não ficar ali tão focado, né, nos estudos, ter um ambiente de conhecer outras pessoas, fortalecer amizades, prestar serviço para a comunidade, fazer essa interseção. A extensão, assim, eu brinco que ela é uma oportunidade para quem está vindo entrar na universidade, para viver a universidade como um todo e para ter a oportunidade de desenvolver habilidades softs, né? As soft skills que a gente fala, porque é com um grupo de extensão que, por exemplo, você vai poder falar com pessoas de fora do teu convívio dentro da universidade, então saber problemas que a sociedade no entorno vive, poder propor soluções de melhoria para essa comunidade. Então, é um ambiente que agrega aquilo que a gente ensina em sala de aula, né? Muitas vezes, os nossos grupos de extensão no ICMC, inclusive, tem um papel importantíssimo, porque tem grupos que são de áreas que, como eu estava dizendo, a gente não tem disciplinas especializadas. Então, os grupos vêm para fortalecer. Um grupo, por exemplo, que eu sempre comento é o grupo de jogos, o FOG. A gente tem uma alta demanda na indústria por profissionais de jogos, nós temos disciplinas especializadas e o FOG nos ajuda a formar pessoas para o emprego, né? Para o mercado de trabalho. Então, é um complemento. Eu acho que todo mundo que entra na universidade deveria fazer parte de um grupo de extensão para estender as possibilidades, ampliar essas possibilidades, ter outros laços, né, conhecer outras pessoas. A gente tem grupo de extensão, inclusive, com outros institutos, com o EFISC, com o IFISC, com a UFSCar. Então, eu penso que é um campo complementar ao que a gente tem em sala de aula, mas, acima de tudo, um ambiente que pode ser divertido, que pode ser de fazer amizades e pode ser os nossos centavos aí de retorno à comunidade, em contrapartida aos impostos que eles investem, e é por conta dos impostos que eles investem que a gente tem todo esse recurso aqui, né? Então, eu acho que é um ambiente de ampliar conhecimento e comunicação, essas soft skills que o mercado tem tanto valorizado, né? Acho que, complementando o que a professora falou, no dia a dia da universidade, a ideia, acho que aqui na USP, pelo menos, é que isso apareça de uma forma mais natural, de forma que quando você entra num curso de graduação, por exemplo, você está acessando geralmente cursos que vão te dar um conhecimento muito amplo, mas ele é tão amplo que você não consegue ver as coisas aprofundadamente. Então, com um grupo de extensão, muitas vezes o que você vai fazer é, de uma forma até descontraída, por estar com outras pessoas no mesmo contexto que você, se aprofundar nisso, ou pelo menos em uma pequena parte, porque isso vai acabar fazendo com que você separe um pouco do seu tempo para ter uma prática maior, ou um aprofundamento em determinada hora, enquanto você joga isso um pouco para a parte social, tanto interna, de se desenvolver socialmente, quanto às vezes conseguir retribuir um pouco para a sociedade de fora. Bom saber, né? Olha, ele deu uma complementada bem interessante, né, professora? Valeu. Complementando ainda um pouco mais a fala do Gabriel, a gente... eu acho que é importante dizer isso, que a universidade ela tem um papel de formação generalista. E aí todos os cursos, eles têm as suas grades. E dentro de cada grade a gente pincela sobre os assuntos, alguns mais em profundidade. Então, cursos de ciência da computação, por exemplo, tem que se aprofundar mais em uma determinada área, engenharia de computação em outra, sistema de informação em outras, e assim por diante, naquilo que é esperado que o profissional que se forme naquela área vá atuar no mercado. Então, é uma formação mais genérica, passa-se por tudo aquilo que é importante, mas não tem aprofundamento em algumas das questões. E aí, esse aluno, no momento que ele identifica aquilo que ele gosta, aí é um papel do aluno buscar por essa especialização naquele tema, digamos assim. E aí, por isso, iniciações científicas, grupos de extensão, trabalhos de TCC específicos, estágios específicos nas áreas, para tentar fortalecer aquela linha, aquela área que o aluno identificou que é a sua área
onde os olhos brilham, né? Então, a gente não vai conseguir, dentro da grade curricular, dar conteúdo para os olhos, todos os olhos que brilham, né? Então, a gente tem isso no grupo de extensão. E o ICMC, ele é privilegiado, é um dos institutos que mais tem grupos de extensão. Nós estamos com 25 grupos de extensão ativos e ali entre 3 e 4 que estão suspensos, mas que a gente tem expectativa que eles voltem a atuar. Então, temos grupos de extensão para diversas áreas, vários focos que dá para entender ali. Eu gosto de fazer jogos, então eu tenho um grupo para jogos. Eu gosto de programar, eu tenho grupos para se especializar nisso. Eu gosto de entender um pouco mais sobre segurança, tenho um grupo sobre isso. Então, nós somos um instituto muito rico de grupos de extensão, de atividades de extensão. A universidade tem nos cobrado cada vez mais, né? O governo tem nos cobrado cada vez mais as questões de extensão dentro do currículo dos alunos, mas eu tenho muito orgulho de dizer que o ICMC é um instituto dos que mais tem os grupos de extensão, e esses grupos de extensão são essenciais para que a gente consiga formar uma diversidade de alunos atendendo às diferentes demandas do mercado de trabalho, né? Então, um aluno que quer trabalhar na área de segurança, ele vai se especializar melhor, não porque a gente tem disciplinas específicas, né? Mas porque, por exemplo, tem um grupo como o Ganesh, em que ele pode aprender mais, né? Então, eu acho uma riqueza para o nosso instituto, os grupos de extensão que temos, porque eles são, assim, o braço complementar da graduação dos alunos, né? E, enfim, é um ambiente que você não aprende só questões técnicas. Eu gosto de reforçar isso. Soft skills podem ser aprendidas também dentro dos grupos de extensão, porque ali você vai ter que ter a habilidade de conversar com um colega, de dividir tarefas, de saber se comunicar, de resolver conflitos, né? E tudo isso o mercado de trabalho depois vai lhe pedir. Então, sem dúvida, acho que é bastante complementar as atividades de extensão. As atividades culturais, por outro lado, são atividades mais para poder a gente descontrair. Também tem essa interface com a comunidade, alguns, inclusive, voltados para a comunidade, alguns internos. Então, a gente tem um grupo, por exemplo, o PET, que, em geral, constantemente faz atividades ali com música ao vivo, mas para descontrair mesmo, porque o ambiente já é um ambiente de bastante estudo, né? Bastante denso em alguns momentos, então tem esses de descontração aí com algumas atividades culturais, né? Bacana. Eu tô pensando aqui na palavra, né? Soft skills. Porque quem tá lá do outro lado fala assim, nossa, mas o que será que é? Ela traduziu bem tudo que é o soft skills. Mas qual seria a tradução? Dá pra gente traduzir para o português, assim, literalmente? Né? Não literalmente, né? Mas seriam aquelas habilidades mais leves, né? Que são habilidades de saber se comunicar, de saber resolver conflitos, como eu disse, de saber explicar, inclusive para quem não é da área técnica, questões que você precisa dentro do contexto do seu trabalho ali, né? Então, muitas vezes você vai precisar lidar com o seu cliente, você vai precisar lidar com o seu usuário, o alvo da solução, e é preciso saber que nem todo mundo pensa igual e você vai ter que estar ali. Ou você vai estar num time, e aí as pessoas são diferentes dentro do time, e também precisar saber como lidar, questão de liderança, né? Para poder ir ao mercado e se tornar líder, a pessoa da gestão. Então, as softs são as que a gente chama de mais leves mesmo, assim, né? Mas são imprescindíveis, pelo jeito, né? Elas são muito complementares às hard, que são aquelas técnicas, né? Eu vou ser um programador, eu preciso saber programar, eu preciso saber questões de boas práticas de programação, por exemplo. Eu preciso saber sobre algumas estruturas de como algumas ferramentas, alguns softwares, mas é importante que você saiba também lidar com grupo, lidar com conflitos, lidar com pessoas que são diferentes de você. E a gente tem ainda uma herança muito grande da época da pandemia, em que estávamos todos escondidos atrás de uma tela, né? E aí hoje as empresas elas já estão deixando um pouco de lado o home office, porque isso teve efeitos positivos até um tempo, hoje já não tanto. Então a distância já está fazendo falta em termos justamente de soft skills. Então a gente já tem as empresas voltando ao trabalho presencial, mas no presencial ou no online, né? Ou no híbrido, a soft skill ela está lá.
Não vai dar para você ficar com a sua câmera desligada o tempo inteiro. Você vai precisar ter habilidades de conversa com as pessoas para poder expor a sua opinião, ou para mostrar o trabalho que você fez, ou para convencer, enfim. São diferentes as formas e os momentos, mas quando a gente trabalha isso antes de ir para o mercado de trabalho, quando chega lá, obviamente é um pouco mais fácil, né? E aí eu acho que os grupos de extensão fazem isso bem, e as iniciações científicas também, elas fazem isso bem. Os estágios também, mas o grupo de extensão lida mais com a sociedade. Então, se eu tiver num trabalho que eu tenho que falar com pessoas que não são exatamente dali do meu ambiente de trabalho, se eu tiver passado por um grupo, e tem empresas que olham muito, tá? Tem muitas, então você que está querendo entrar no mercado de trabalho, depois a universidade de uma forma mais rápida, as empresas de RHs têm olhado bastante para essas soft skills e para essas complementações, né? Então, se você fez alguma atividade, postou em algum repositório, programou alguma coisa, postou em algum repositório, ou se você participou de atividades de extensão que estão explícitas ali no seu currículo, hoje conta bastante, né? Hoje... Inclusive o podcast. Inclusive, pode pôr. Pode colocar, viu, Gabriel? Sim, Participando aqui, né, Gabriel? com certeza. E aí você pode complementar, Gabriel. Eu ia te perguntar, sabe o que, Gabriel? Antes Pode de falar. você entrar na universidade, você falou que entrou em 2023. Isso, então em 2023. Antes disso, você já tinha ouvido falar? De em cultura e atividade de extensão, em soft skills, você já tinha mais ou menos essa noção? O pessoal da tua classe lá conversavam sobre isso, ou foi tudo novidade quando você... Então, eu tinha uma mínima noção, porque, assim, minha trajetória em linhas tortas é meio curiosa. Eu fazia curso técnico junto com o ensino médio, e era um técnico de desenvolvimento para web, que é parte da computação que eu faço hoje. Sim. E eu fazia numa ETEC, que é a escola pública aqui de São Paulo, então às vezes, uma vez especificamente, veio um rapaz de uma Unesp que fazia parte do grupo de extensão, e acho que eles corriam com carro, alguma coisa assim, e aí eu fiquei sabendo. E tinha essa parte das soft skills, como diz o jargão, porque por ser um curso técnico, eles falavam muito no mercado de trabalho. Então você já tinha acaba acesso a vindo essa palavra, essa o ideia. jeito. É. Mas o que eu queria falar em cima também é que essa questão das soft skills, ela vem muito à tona porque ela está em todas as áreas, mas principalmente porque ela vai além do mercado de trabalho. São competências que você tem para o seu dia a dia, para os problemas da sua vida. Tipo, você saber se comunicar, você ter confiança para vir falar em frente ao público, ou para gerenciar uma conversa sem explodir uma briga quando tem alguma divergência com um colega, esse tipo de coisa. Caramba, e como é importante o que a gente está conversando até antes da graduação, né? Sim. A pessoa que está lá ouvindo a gente agora fala assim, nossa, eu já tenho que começar a prestar atenção nisso, porque quando eu chegar lá eu vou querer entender melhor e me envolver, né? De repente você já está pensando alguma coisa, ou vai entrar na universidade, como a professora falou, ficou com uma pulga atrás da orelha, ficou pensando naquilo que não consegue resolver. Monta uma extensão a respeito disso, né, professor? Achei interessante essa possibilidade. Uma questão importante de dizer é que eu tenho notado assim que a gente tem cada vez mais dificuldade e tolerância a nãos. Então, Eu sei que esse é um tema sensível, é a seara, é muito tênue ali, mas a gente tem cada vez menos tolerância às frustrações, o receber não. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente fica adulto, a vida adulta chega, a gente vai receber não o tempo inteiro, a gente vai se confrontar constantemente com conflitos, com questões que é preciso lidar. Então, a soft skill ela é muito importante nisso aí, né? Essas habilidades de comunicação, de resolução de conflito, de entender que alguém pode estar questionando ali o seu trabalho, não é uma crítica a você, é uma crítica ao trabalho, e que, dependendo da forma como for colocada, de forma positiva, é um ajuste, é um aprendizado. Eu noto bastante isso nas turmas mais novas, assim, que existe a baixa tolerância ao não. Mas a vida de verdade não é bem assim. E o mercado de trabalho também não é bem Cobra, assim. né? Ele vai cobrar. Então, é importante que a gente trabalhe, sim, essas habilidades de... todo mundo está sujeito a falhar, né? E aí, quando eu falhei, é importante saber ouvir e saber lidar e driblar. E não se abater.
porque aí isso entra numa questão tangente ali, que são muitas pessoas com problemas de saúde mental, justamente por conta da não tolerância ao não, de não saber lidar com seus conflitos em vida, e quando chega no mercado de trabalho, você vai ter que lidar com isso, né? Às vezes você tem um chefe que não é o chefe que você esperava, às vezes você tem um líder que não é o líder que você esperava. Mesmo em família isso acontece, não, professora? Pois é. Puxa vida, todo mundo é igual? Uma família de jeito nenhum, Não, né? então. A gente assim, convive mesmo assim. é importante destacar que se você não tem essas habilidades agora, quando você entrar na universidade, você vai ser confrontado com isso, e quando você chegar no mercado de trabalho, você também vai ser confrontado. E aí a universidade é um bom lugar para trabalhar, né? Para saber que você não vai ser o tempo inteiro, não vai estar o tempo inteiro correto, e que vão ter pessoas lhe dizendo assim, olha, isso não foi legal, olha, isso não está certo. E faz parte da vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Inclusive, dentro da própria universidade, acho que o Gabriel até pode falar um pouquinho sobre isso, tem apoios, né? Se a pessoa se sentir acuada ou não levar muito bem inicialmente aquilo que está sendo proposto, ela tem como pedir ajuda. Né? Todos os nossos institutos têm essa ajuda, né? Psicossocial, eu diria, não é? Tem, como você disse, institucionalmente dentro da universidade algum meio de conseguir ajuda. E também tem um processo que acho que, quando vocês falam de tenho que desenvolver soft skills, não é como se fosse fácil, assim, você achar, sei lá... Né? Ou você achar um curso que, meu Deus, eu vou ver 5 horas de aula e vou aprender tudo. É uma coisa que vem natural conforme você vai encontrando novos desafios ou mudando o seu ambiente e se deparando com o desconhecido, você acaba encontrando a falha, encontrando o não, como a professora disse, e você vai meio que aprendendo na prática. Então, eu acho que essa ajuda institucional vem muito para ajudar você pensar e ver para os outros caminhos, para aí você trabalhar em cima das coisas que vão acontecer quase que naturalmente no caminhar. Verdade. E errando e acertando, né? Ninguém vai, como o Gabriel disse, de primeira acertar e ter tais habilidades. Às vezes você vai, de fato, falar com alguém, a pessoa não vai gostar, e aí entra a questão de saber lidar e de saber ouvir. Acho que a gente carece cada vez mais disso daí. A gente tem feito cada vez menos ouvir com empatia, ouvir com carinho, com cuidado, né, o outro. Parte-se do pressuposto já de que o outro está fazendo uma crítica e é uma ofensa. E eu acho que isso torna tudo muito mais pesado, né? E a gente já vive um mundo com muitas questões pesadas. Então, acho importante lidar de uma forma empática com as questões, assim, para aprender de uma forma leve. Porque, de fato, na trajetória vão ter dias de luta e dias de glória. E o apoio institucional, sim, a gente tem, né? Lá no ICMC a gente tem o GAPS e a gente tem o ProEstudo, então tem dois apoios diferentes da psicologia, né? Mas, de novo, eu acho que um bom espaço social para se apoiar, para encontrar pares, para encontrar pessoas que são da sua tribo, são os grupos de extensão. E não somente porque eu estou presidente da Comissão de Cultura e Extensão, mas porque eu venho de uma universidade que não tinha, e eu senti falta disso. Então, eu aprendi já jogada no mercado como era ter essas habilidades. E acho importante, no processo de formação, construí-las e ir edificando de pouquinho ali dentro ainda da universidade, né? Para ser mais leve quando chega no mercado de trabalho. Porque, realmente, quando chega no mercado de trabalho... O mercado de trabalho hoje tem cada vez mais sede pelo aluno pronto, pelo profissional pronto. Então, ninguém tem mais muita paciência de formar, de esperar que essa pessoa adquira essas soft skills e as hard skills também, né? Então, as habilidades técnicas e essas habilidades mais de comunicação, liderança, cada vez mais solicitado da gente, universidade, que essa pessoa saia daqui formada nessas habilidades também. Porque lá eles já não têm mais tempo a perder, digamos assim, né? Enfim, eles já querem um profissional mais maduro nesse aspecto, né? E aí eu acho que a universidade tem condições de fazer isso, e a gente tem mais
por conta das questões da extensão, né? Desses outros espaços, para além da sala de aula, que o aluno tem a oportunidade, então, de trabalhar outras coisas que não são trabalhadas em sala de aula. Mas eu reforço, assim, é importante a gente saber entender e lidar com não, tá? Essa é uma dificuldade vivida por todos os nossos colegas em sala, e os colegas do mercado também têm sentido bastante isso. Então, as pessoas chegam um pouco despreparadas para ouvir crítica. E na vida a gente vai receber crítica mesmo quando a gente acha que a gente está perfeito. O tempo todo. Que bom que você que está aí do outro lado agora tá já podendo ouvir a respeito disso e não vai chegar tão despreparado assim na universidade. Já vai começar a pensar a respeito e falar assim, nossa, acho que eu já tenho que adquirir isso aqui no ensino médio mesmo, ou antes de entrar na universidade, para não chegar lá. Você levou um susto? Mais ou menos. Fala, Gabriel, a verdade. Então, a verdade é que, no meu caso, eu me surpreendi porque eu dei a sorte ou o azar de ter levado susto no ensino médio. Tipo, lá por conta do técnico, como eu falei, eu tive que enfrentar isso um pouco mais cedo. Mas foi pior na universidade? Não. Não, na universidade foi melhor, por isso que eu me surpreendi. Porque, entendi. tipo, também por conta dos grupos de extensão, principalmente para eles, no caso, mais específico. Mas, no geral, pelo menos aqui dentro da USP, eu encontrei um ambiente em que eu consegui criar, tipo, uma rede de pessoas, com os meus amigos, com os veteranos, com os professores, de que quando eu tinha um problema, quando eu recebia um não, ou quando eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tinha um outro a quem ou conversar ou perguntar para tentar resolver. E aí vira tipo um jogo de dominó. Você vai derrubando um, que derruba outro, que derruba outro, e uma hora você chega numa resposta, ou pelo menos ameniza o problema. Então, eu acho que a extensão entra muito nesse detalhe também, de que você acaba criando um microverso ali de uma comunidade com quem você pode resolver um problema ou se aprofundar em algum tema. É o que eu chamo de tribo, né? Então. E as ações que são desenvolvidas na Cultura e Extensão, como que elas ajudam a aproximar a universidade da sociedade? É a oportunidade que a gente tem de mostrar para essa sociedade o que é feito aqui dentro. O ensino que a gente tem, o conhecimento, a pesquisa. Então, é a oportunidade de trazer a comunidade para dentro da universidade, para entender aqui os nossos espaços, para perceber que a universidade é pública e ela está de portas abertas e que qualquer um pode vir, né, e pode conhecer os nossos espaços. Mas as atividades de cultura e extensão, elas são importantes para não só trazer, mas como levar também, né? Então, cada vez mais a gente tem feito a extensão nesse sentido, de levar algum serviço que é um serviço da área do Instituto, né? Então, da gente lá, das questões relacionadas às ciências da computação, matemática, estatística, e áreas ali afins para fora, né? Para envolver essas pessoas, para mostrar aquilo mesmo que é feito dentro da universidade. E em tempos, se me permite, em que a universidade ela é tão questionada, eu acho que é cada vez mais necessário que a gente vá para essa comunidade mostrar o conhecimento do que a gente está fazendo aqui e trocar, né? E apoiar. Então, agora com as atividades de extensão, da curricularização, a curricularização é um processo do governo nacional, né? Em que 10% da grade curricular de todos os alunos das universidades do país, né, pública e privada, 10% da carga horária, agora elas devem ser de 23 para frente. Aqui na USP, outras universidades começaram antes, mas aqui na USP, a partir de 2023, 10% da grade curricular são com atividades de extensão. Então, porque entende-se que essas atividades, elas são complementares para essa questão toda que a gente discutiu anteriormente, dessas outras habilidades, mas também para reforçar, fortalecer esse tripé da extensão, que sempre foi o primo manco, né, do tripé ensino, pesquisa e extensão, e para mostrar para a sociedade o que é que a gente faz. Então, é uma troca, eu entendo. A gente tem vários cursos, então, que são levados para fora para que as pessoas saibam, né? No Pint of Science teve o final de semana do Pint of Milk. Das crianças. A gente comentou sobre isso no Informe USP. Foi tão bonitinho, isso. Né? E aí eles se envolveram demais, né? Demais, foi sensacional. E vários grupos de extensão puderam levar aquilo que eles fazem, né? Os da robótica, enfim.
e as crianças terem acesso. O estudo de física também levou bastante coisa, de química, e aí essas pessoas da comunidade têm acesso ao que a gente faz, entendem um pouco mais o que a universidade faz, o conhecimento que a gente produz aqui. E eu acho que é importante a gente compartilhar esse conhecimento. Então, essa carga de 10% aí, polêmica, porque tem gente que odeia e tem gente que ama, ela veio para que a gente mostre mesmo para a sociedade, faça trabalho conjunto. Então, aqui na USP está dividida entre atividades nas disciplinas e atividades com projetos de extensão. Para todos os dois, é preciso desenvolver atividades para um público externo à universidade. Ele não pode nem ser da universidade, né? Ele tem que ser um público externo à universidade, que é essa tentativa de aproximar mesmo a comunidade da universidade. E prestação de serviços mesmo, né? Tanto que não pode ser, tem que ser voluntário. E detectando o que é a necessidade da sociedade. A gente já falou aqui da ESC, né, Júnior? Você viu como agora ela falou exatamente o que eu falo toda vez, professora? Viu, né? O Júnior está lá. A Cláudia fala toda hora que a universidade é pública e gratuita. Todo episódio. Mas tem que reforçar, gente, porque é verdade. E é feita. O que a universidade faz? Né? A gente está falando bastante sobre pesquisa ultimamente, né? Sobre extensão, sobre cultura. Para quê? Para você que está do outro lado. A gente quer mostrar para vocês o que a gente está fazendo. A gente trouxe da ESC aqui, a turma que verificou uma necessidade numa comunidade daqui de São Carlos, e eles foram fazer o revestimento das casas dele com as caixinhas de leite. Então, foi muito bacana, foi uma demonstração clara, né, do que eles verificaram, da necessidade, que é o que acontece, né, com vocês também, e da solução. Então, quer dizer, está sendo feito muita coisa, né, mas também as pessoas tem que parar só de criticar, né, e buscar esse olhar para dentro também, para pesquisar, bate lá, o que vocês estão fazendo? A gente está fazendo bastante coisa, mas se você não vê o Sabidão, ou não vê o FAMUSP, ou não vê outros programas que tem aqui dentro da universidade, você não fica sabendo, né? E a gente está tentando de todas as maneiras possíveis levar esse conhecimento até a sociedade. Não é fácil, viu? A gente ainda falha um pouco dar voz àquilo que a gente faz aqui dentro da universidade, tá? A gente ainda, eu acho que a gente tem que falar mais sobre essas questões. Como a gente tenta, professora, só não imagina. Mas os próprios institutos, eu acho que a gente precisa. O nosso instituto é um instituto muito de áreas aplicadas. Por serem áreas aplicadas, é natural que sejam coisas voltadas para uma sociedade. Então, eu acho que a gente tem que dar visibilidade cada vez mais para isso daí, né? Estamos aqui, viu? Podem vir, a gente vai falando sobre isso. Só uma provocação que é tipo, você falou, nosso instituto é um instituto de áreas aplicadas e tudo mais, mas acho que grande parte do problema da extensão tá que às vezes na universidade a gente lida com conceitos que podem ser abstratos demais para você simplesmente chegar e falar para uma pessoa de fora. Então, acho que um grande problema da divulgação que a extensão tenta lidar é justamente você também tornar não só um projeto para o público social, mas dar um jeito de trazer aquele conhecimento tão, às vezes, intrincado de uma forma que é mais acessível, sabe? E aí, isso acaba ficando mais como uma pergunta em aberto do que uma solução. Entendi. Então, para quem está fora da USP, por exemplo, tem uma forma de participar. Tem uma forma de participar, só que, tipo, a USP, ela sempre vai ter que lidar com o problema de que, meu Deus, como eu, USP, trago as coisas que eu faço, ou algumas das coisas que eu faço que são mais difíceis de serem entendidas, para fora. E aí que entra a extensão com projetos, ou divulgações, ou alguma estripulia. Olha, ainda no contexto da questão da curricularização, eu também faço parte do grupo gestor de extensão aqui do campus, e recentemente a gente foi agraciado com um funcionário para trabalhar na extensão, ele está lotado na ESC, sobre ali os cuidados do professor Assada, e a gente tem trabalhado num portal, num ambiente online que vai fazer essa ponte entre a sociedade e as demandas
e a gente, universidade, aquilo que a gente oferece. Então, a ideia é que a prefeitura, as escolas ofereçam demandas, as áreas de saúde, as ONGs apontem suas demandas, suas necessidades e encontre professores aqui que estão fazendo trabalho. Então, a gente tem lá no ICMC professores que fazem trabalhos de extensão na área de robótica, na área de ensino de matemática, ensino do português. E aí esse professor tem uma iniciativa própria, individual, de procurar uma escola para fazer os testes daquilo que ele está propondo. A ideia, então, desse portal é que as escolas encontrem a gente lá e a gente encontre os ambientes também nesse portal para poder tentar fazer esse casamento e encontrar melhor, primeiro, divulgar melhor o que a gente faz e também as pessoas têm uma facilidade maior de nos encontrar. Então, isso está aí quentinho, daqui a pouco está disponível. Ponto de interrogação enorme que tem na tua cabeça agora, vai diminuir. Calma, muita calma essa hora que a gente está lutando para isso, né, Gabriel? Fala sério. Então, você, como a gente sempre fala, a universidade é aberta. Eu tenho uma ideia. De repente, chega aqui, né? E vai no instituto que você teve a ideia mais parecida, com relação à física, com relação à matemática. Bate lá e fala assim, olha, lá na minha comunidade tal coisa está acontecendo, o que você acha? Dá para intervir, não dá? Não é verdade, professora? É uma via de mão dupla, então, por favor, vem para cá. A gente também quer a sua presença aqui. Gabriel, você falou que tem um grupo que você participa, que se chama Ganesh, que eu falei no início até, exatamente. Né? Então, conta para quem está vendo agora a gente, né? Como que você conheceu esse grupo? Como que foi o processo para entrar nele? Então, a história é que basicamente no meio do caminho tinha uma pedra, porque quando eu entrei na USP, no caso, parece que aqui você tem o costume de sempre os veteranos dialogarem com as pessoas novas, os bichos, como eles chamam, e dar algumas informações do que a universidade oferece, do que eles vão encontrar por lá. E uma dessas informações é que um tal dia lá da semana em que recepciona a gente ia ter uma feira de extensão. E nessa feira, os grupos que tem aqui, eles vão e mostram o que eles fazem, explicam o que eles são e qual área que eles estudam mais. E aí, andando por essa feira que estava lotada, eu esbarrei com um cara de camiseta preta que olhou pra mim, deu um sorriso gigantesco e falou, você conhece o Ganesh? Eu falei, não. E aí ele começou a me explicar. E um pouco pelo carisma dele, pela ideia do grupo, que acho que a gente vai falar mais pra frente, eu acabei me interessando e participando. E conforme eles foram me ensinando, eu fui entendendo um pouco mais, eu acabei me interessando mais e começando a participar mais ativamente. Então foi fácil até. Do jeito que você falou, foi muito fácil. Não é que foi fácil, é que foi sendo uma coisa induzida, mas... Foi tipo assim, uma experiência que foi se criando. Eu não sei se dá pra colocar como fácil. Você abriu uma difícil. Oportunidade também pra ouvir, né? Exato, tipo... Pra ir até lá, saber que existe essa exposição, né, dos grupos de extensão. Sim, eu entrei no ambiente estar ligado, tinha... né, em tudo isso. Né? Exato, entrei no ambiente que tinha mais oportunidades e passando por lá eu esbarrei numa delas e acabei me interessando. Lá. Que acho que é uma coisa que tem tradicionalmente essa feira de extensão na Calorada, né? Então, tem sempre uma palestra da extensão em que a gente fala isso que estamos discutindo aqui, né? A gente fala que tem esses outros ambientes para além da sala de aula, a gente fala dos grupos de extensão, aí tem um momento do slot da Calorada que eles então vão para a feira dos grupos de extensão. E aí os grupos de extensão então se apresentam ali na tentativa de angariar novas pessoas e mostrando aquilo que se faz. Então, Gabriel é o exemplo que isso é efetivo. Vamos permanecer fazendo, Gabriel. Então, professora Camila, o que mais você destacaria como diferencial nesse tipo de grupo? O Ganesh? Fala um pouquinho do Ganesh. Tem o diferencial dele que é... Certo. Então, o Ganesh é um grupo que estuda segurança da informação, o que basicamente quer dizer que a gente faz um trabalho de um hacker, só que bonzinho. Então a gente pega sistemas... Todos deveriam ser, né, Gabriel? Exato. A ideia é que sejam, né? Por favor. Mas a gente pega sistemas computacionais, então um computador, um celular, um programa de computador, um site, a internet, né, a rede de computadores. A gente procura o que a gente chama de vulnerabilidades, que são basicamente problemas... Olha aqui na tela, que bonitinho. Aqui. Nossa. Então, a gente procura basicamente problemas que levam a esses sistemas... divulgarem ou revelarem informações que as pessoas não deveriam ter acesso ou fazerem funcionalidades que elas não deveriam fazer. A gente entende de onde esses problemas vêm, a gente entende como explorar eles para fazer alguma coisa pior e propõe uma solução de como consertar.
Então, basicamente fica esse jogo de gato e rato, e por isso a ideia de segurança, porque isso vai, como esses sistemas hoje são essenciais no dia a dia das pessoas, isso vai se espelhar em revelar dados pessoais delas, ou às vezes afetar a imagem social delas, ou no caso do mundo de trabalho, afetar a imagem de uma empresa. E a forma como a gente faz isso é basicamente estudando as diferentes áreas da segurança na computação. Então, segurança em redes de computadores, por exemplo, engenharia reversa, criptografia e vários outros termos. E a gente também participa de competições, onde a gente tenta invadir algumas versões mais seguras desses sistemas de propósito. E a gente também vai a conferências ou faz as nossas próprias palestras para o público mais externo. E o que mais vocês discutem lá hoje em dia, hein? Então, tipo, a forma como o grupo funciona é que a gente é dividido em várias frentes de estudos, porque tanto computação quanto segurança são áreas muito amplas. Então, uma coisa que a gente discute bastante, que eu, pelo menos, discuto bastante, é a parte de segurança na web, que são nos sites que a gente usa todo dia. É justo. E isso é legal de falar porque é uma coisa que as pessoas, todo mundo tem acesso e acabam tendo que enfrentar. Então, coisas como a gente pode entender a web para ficar mais seguro nela, ou como que a gente pode se prevenir para não cair num golpe digital. E aí tem outras áreas, como a criptografia, por exemplo, que usa matemática para esconder mensagens. E isso é importantíssimo para a gente ter uma comunicação segura no nosso dia a dia. E aí tem gente que estuda isso mais tecnicamente, por exemplo. Entendi. E por aí vai indo. E aí vocês já estão desenvolvendo alguma coisa em especial lá no Ganesh, não? Volta e meia surgem alguns projetos. O que é mais comum da gente fazer é tipo... Lembra que eu falei de competições? A gente às vezes ajuda a desenvolver algumas competições para a comunidade que quer aprender ou quer explorar a segurança. E já aconteceu uma vez ou outra de alguma empresa ou algum professor pedir ajuda da gente em alguma coisa que a gente sabia. Acho que a Embraer uma vez, mas isso assim, antes do meu tempo aqui na universidade. Então, olha não dá pra falar com propriedade. Que interessante. Então quer dizer que realmente é para a comunidade. Sim, tem um foco. Espaço amplo para a gente atuar na comunidade, felizmente. E como que chega essa informação até a comunidade? Vocês trabalham nisso também ou não? Sim, ultimamente a gente tem feito isso bastante, até por conta, como o professor falou, que a gente tem carga horária para isso. Então, uma coisa que a gente tem feito muito é um trabalho de divulgação sobre essa área de segurança. Tanto mais técnica, para quem quer aprender na prática, quanto um pouco mais... por cima, sim, para quem quer tentar se prevenir no dia a dia. Então, por exemplo, nas nossas redes sociais, no YouTube a gente tem feito várias lives sobre esses conteúdos técnicos. No Instagram e no TikTok a gente faz alguns vídeos falando de dicas. Tem o nosso site em que a gente posta artigos ou coisas sobre isso. Pode falar. E aí tem coisas tipo... Pode contar qual é o site, que eles vão lá. O site é ganesh.cmc.usp.br. Legal. E lá tem as outras redes, se vocês tiverem interesse. Mas aí tem coisas tipo, desde... como ter uma senha segura no seu sistema, até como que funciona tal ataque no site tal e coisa tal. Então quer dizer que as pessoas podem interagir com vocês também e fazer alguma pergunta, de repente, ou não? Claro. Tem esse espaço lá? Tem, porque são redes sociais abertas para comunicação. Tá. Volta e meia acontece de alguém perguntar, tipo, como que eu faço para entrar no Ganesh? Ou, eu tô com problema tal. E a gente tenta fazer um esforço para responder. E... periodicamente acaba tendo agora esses projetinhos em que a gente realmente faz lives e fica mais aberto. Olha lá. Então, professor, olha, eles estão cumprindo exatamente tudo que você falou. Estão realmente interagindo com a comunidade, estão também buscando outras ações, inclusive as lives, né? Sim. Olha lá que bacana. Isso chama bastante atenção, né? Com certeza. E a ideia é que chame mesmo, É um tema bem de curiosidade, né? Não, e do dia a dia. Sim, porque todo mundo vivencia isso uma hora ou outra. Acho que clonaram meu celular. Já teve alguém falando pra você sobre isso? Não, já teve um caso pior. Numa dessas lives que a gente fez, veio um comentário no YouTube de um cara com uma daquelas carteiras digitais. E ele falou que tinha um problema e ele falou, aqui tá a senha da minha carteira. Aí a gente foi lá responder embaixo, cara, você não pode colocar a sua senha embaixo. Só que um membro nosso decidiu dar uma olhada um pouco mais a fundo e ele descobriu que aquela mensagem, na verdade, era um golpe em si. Quem tentasse entrar naquela carteira e colocasse a senha para tirar o dinheiro que tivesse, ia ter que colocar, tipo, R$2 para conseguir tirar o que tinha. Na hora que a pessoa colocasse R$2, tinha algum bot, algum programa por trás que tirava tudo antes dele e a pessoa perdia R$2. Essa história é realmente engraçada. E é verídica. Sim.
E é Não. com R$2, mas poderia ter sido com milhões, né? Porque Porque a gente tem pessoas vulneráveis, como as pessoas idosas, que Sim. simplesmente caem. Nem diga. e mesmo com R$2, você vai pegando de um em De um dois assim, em você dois, junta um sim, montinho, sim, né? sim. Ah, fica a dica, até fazer, ó, de repente, alguma extensão aí voltada a 60 mais, hein? A gente... A gente tem Já bastante tem? no ICMC. Então, teve um que a gente fez que era tipo dicas de segurança para pessoas de fora. E aí a gente tentou divulgar justamente para essas pessoas. E A E gente deu tem algumas vieram. cursos de extensão para o público idoso que trata Tem, né? dessas questões. Imagina. Mas eu queria destacar que, além dos cursos, dos grupos técnicos, né, como o do Gabriel e outros que eu falei aqui, né, como de robótica, de jogos, de programação, enfim, a gente tem grupos de extensão também que atuam nas áreas sociais, como o grupo da campanha do Agasalho e outros que a gente tem ali no espaço. Então, se de repente o ambiente que você deseja entrar, né, e ter de social e de conhecimento, de encontrar outras tribos, talvez não seja algo tão técnico, também tem os grupos que são sociais. E a gente tem várias iniciativas de extensão, além dos grupos de extensão. Em toda a universidade, né, aqui na USP, a gente tem os cursos de difusão, que são cursos também oferecidos para a comunidade, né? Então, geralmente o nosso setor de comunicações, eles veiculam isso no Jornal da Cidade, em outros jornais, né? Então, agora a gente está com inteligência artificial para ensinar para o público idoso, está no processo seletivo, a gente teve informática para terceira idade, a gente tem cursos para meninas, inclusive a gente tem grupos de extensão somente para meninas, temos 3, inclusive, na falta de um, a gente tem 3, com especificidades diferentes. Temos, então, os cursos, né? Os cursos de difusão são cursos voltados para a sociedade, que, em geral, são oferecidos pelos nossos docentes para questões que são das áreas deles de atuação, mas que é aberto para a comunidade. E a gente está agora com o programa USP 60+, inclusive, aberto. Não posso deixar de falar, em que a gente convida, então, a universidade abre portas para essa comunidade fazer parte de disciplinas, né? Então, tem disciplinas que oferecem vagas e esse aluno idoso pode ir assistir. A gente tem um aluno, que é o seu Antônio, que ele está em todas as disciplinas sempre, todos os semestres, mas tem aí a quantidade de vagas, o nome do programa USP 60+, então, tá? Acho que .prceu.usp.br. Então, oferece atividades não só de difusão, mas questões relacionadas à atividade física, atividade cultural, assistir às aulas, tudo isso extensão para a comunidade externa, né? Então, temos várias ações de extensão que são importantes para levar o nosso conhecimento para fora e para trazer essas pessoas para dentro, né, da universidade. Hoje, a gente pode antecipar, já colocar na tela, já os outros cursos, dos outros grupos de extensão. Eu ia falar lá no final, mas já que a professora já começou a falar agora, acho legal a gente já abrir aí tudo que tem de cultura então, e esse extensão. daqui, ó, o grupo de extensão, tá. São esses que a gente tem, né? Então, cada um de áreas... Olha o Ganesh aqui. Ganesh, e é importante falar, né? O Ganesh é coordenado pela professora Kalinka. Cada um desses grupos tem um docente que ajuda na coordenação, grupos da área da matemática, da estatística, da computação, são vários, né? E atendendo a diferentes áreas também, e não só técnicas, mas como tem ali a campanha do agasalho, questões sociais. Também. Além disso, a gente tem o museu, né, da computação e o museu da fauna e da flora, que também são... o museu de computação tem um grupo de extensão associado, e o museu da fauna e da flora é um projeto de extensão nosso. Volta Júnior, por favor, lá em cima. Isso. Beleza. Aí o museu da computação, que está, inclusive, com uma exposição disponível. Nós recebemos 50 máquinas de uma coleção especial, tem máquinas maravilhosas, assim, da Apple, da Dell. Então, convido também aí a comunidade a visitar e a ver essas máquinas que a gente recebeu, e a gente até agora é grato, assim, porque é uma coleção belíssima. E aí o Museu da Fauna e da Flora, coordenado pelo professor
julho, em que a gente mapeou ali a nossa fauna e nossa flora. E aí tem as árvores falantes, que a gente chama, porque cada uma delas tem um QR Code. Sou eu lá falando, né? Pois é. E aí, com o QR Code, você sabe um pouco mais da espécie, né? E o professor Júlio tem novidades vindo por aí com relação ao Museu da Fauna e da Flora. É tanta coisa que quem está de fora pode explorar no icmc.br. Isso aqui é o nosso jardim secreto, que é belíssimo, né? Tá lá no interior do ICMC e é belíssimo. E tem tucano, nossa, tem diversos pássaros e é belíssimo, né? Ele é secreto, mas é aberto. Ele é secreto, mas ele é aberto. E o Museu da Computação atualmente foi muitos anos coordenado pelo professor Cláudio Toledo e hoje está sob a coordenação do professor Delamaro. Também realmente é um convite a visitar e a ver essa nossa nova exposição das máquinas que a gente recebeu doação. Tá muito bonito. Olha, e essas todas são iniciativas de cultura e de extensão, né? E aí, complementando, né, como você já tinha falado anteriormente sobre a professora Kalinka, que é a coordenadora, né, a docente responsável pelo Ganesh, como que é a relação entre os alunos e os docentes dentro do grupo, hein, Gabriel? Então, no geral, eu imagino que isso deve variar de grupo para grupo, porque a ideia, o princípio Focar é de no que... Ganesh. Tá. A ideia é que o professor tutor, no caso da Kalinka, ele guia a gente no que a gente deveria estar fazendo, dá sugestões de onde a gente pode melhorar, onde precisa melhorar, e também está ali para dar um suporte, talvez quem tiver algum problema, tanto no dia a dia quanto no institucional. E seria mais isso, tanto que, a ideia de divulgar mais o Ganesh é uma coisa que veio da Kalinka, ela ficava no nosso pé, faz isso aqui que vai divulgar o Ganesh, faz aquilo lá. Mas às vezes também acontece por conta da curiosidade que as pessoas têm na área, ou de algum outro projeto que desenvolve, algum professor externo também vem falar com a gente e pedir ajuda em alguma coisa, ou até mesmo só trocar uma ideia. Recentemente, por exemplo, tinha um professor aqui que ele estava dando uma disciplina de seminários, que são palestras relacionadas a várias áreas da computação. E coincidiu da aula dele ser justamente onde a gente estava dando uma palestra antes. Ele chegou pra gente e falou, vocês não querem dar um dos seminários pra gente? E a gente conseguiu trazer uma pessoa que trabalha na área de segurança para falar com os alunos. Então ótimo. Tem esses dois lados da moeda. É muito bacana, né? Sim. A interação entre vocês. Como a professora já tinha falado, mas a gente fala com o aluno para ser verdade. Para dar uma confirmada, né? E a Kalinka, como coordenadora do Grupo Ganesh também, ela preza bastante, fala e reforça bastante com eles essas questões relacionadas à ética, né? Porque é um grupo que estuda sobre questões de segurança, sobre... as questões hacker que o Gabriel traz, mas que a gente precisa fazer isso com responsabilidade para o bem. Então, ela batuca bastante na cabeça deles com relação... Sim, no caso, a fazê-lo para o bem. Sim. Com certeza, porque a ideia do grupo é estudar algo que, em essência, é perigoso. Você está procurando falhas. E isso é repudiado até na própria comunidade de segurança. Quem geralmente faz alguma coisa pro mal... os hackers de chapéu preto, como eles chamam, essas pessoas são meio que expulsas da comunidade, têm dificuldade em achar trabalho na área e tudo mais. E a Kalinka realmente reforça isso, porque ela não quer que tanto o grupo quanto a imagem, os alunos acabem se manchando por um descuido. E isso chega a um ponto de que quando a gente entra como membro do grupo, tem até um termo que a gente assina que fala, olha, a responsabilidade se algo der errado não é do grupo, é da pessoa específica que fez algo de errado, se o fizer. Daqui a pouco vocês vão fazer uma varredura na pessoa antes dela entrar no grupo, para saber se não teve ali algo. Assim, no processo de entrada, a gente costuma dar as aulas dos temas e das coisas, e a gente também acaba, por isso, reforçando para as pessoas, olha, não vai fazer algo errado, só vai fazer em um lugar que não vai afetar ninguém, esse tipo de coisa. Por favor, né, gente? Por favor. E dá para dizer que participar do grupo ajuda na formação profissional e até no mercado de trabalho? Com certeza. Tem toda a parte das soft skills, que a gente já conversou por bastante tempo. E na parte do mercado de trabalho vai vir dois fatores, que o primeiro é que no contexto aqui da computação, a gente está falando de uma área que é muito ampla, e grupos como o Ganesh, eles vão dar experiência prática em uma parte que é, às vezes, menos acessível, por não ter cursos específicos, e que também demanda um pouco mais de prática. Então, você acaba separando tempo para isso. E também que, de um jeito ou de outro, ele vai te trazer diferenciais, né? E para o mercado de trabalho, qualquer diferencial, seja no seu currículo, seja no dia a dia mesmo, isso chama atenção para você. Você já teve alguma experiência, não? Você fala como de assim? trabalho?
De trabalho ainda não. Não. Mas Mas você conhece alguém lá do grupo que já teve? Sim, tem algumas pessoas que saíram do grupo e conseguiram trabalhar na área. Um dos fundadores, vamos dizer assim, do grupo, hoje ele trabalha no time de segurança da Microsoft. Uau! E tem pessoal que foi para a parte de pesquisa nessa área de segurança, outros fizeram estágios em empresas que fazem antivírus, como a Kaspersky, acho que essa é mais conhecida. E, no geral é isso. Caramba, gente. Quer dizer que realmente a coisa é muito séria, né? E vai ter bastante gente interessada, de repente, entrando no CMC, que depois queira bater lá na Ganesh. Olha, gostei, viu? Assistir lá, acho que vai ser interessante para mim. Esses grupos dialogam com o conteúdo aprendido também na sala de aula? Alguns deles, sim. Uhum. Alguns, sim, né? Então, a gente tem alguns grupos que reforçam questões relacionadas à programação, e outras áreas que, como eu disse anteriormente, a gente não consegue fazer em profundidade dentro de sala de aula e os grupos reforçam isso, né? Então, alguns que focam ali em ensinar Python, em ensinar web. A gente tem vários grupos que reforçam muitas das áreas que a gente tem como área de atuação no mercado, mas que não conseguimos fazer em sala de aula com aprofundamento, né? Então, sim, tem. Bacana. E tem algum tipo de apoio institucional do ICMC para manter, para divulgar os grupos de extensão? É uma rede, né? Assim, tem várias hierarquias e várias questões envolvidas, mas dentro da Comissão de Cultura e Extensão, né, da SESEX do ICMC, a gente tem uma verba direcionada da universidade anualmente, e parte dessa verba a gente define, né, no nosso orçamento. Então, tem verbas voltadas para ajudar os grupos de extensão, em geral com transporte, com material gráfico. A gente tem também os MBAs associados ao nosso instituto, em que, no fim, a gente acaba recebendo um valor de overhead. A gente tem feito vários editais. Tá tudo bem. A gente tem feito vários editais de extensão. E aí, quem professor submete à prova tem tido bolsas para alunos atuarem nesses projetos. Então, tem tido os editais com as bolsas, e a SEX também disponibiliza recursos para apoiar transporte, material gráfico, como eu disse, saída para algumas maratonas. A gente tem bastante. O grupo de robótica acabou de ganhar uma competição, acabou de chegar, enfim. Então, tem apoio institucional. É óbvio que a gente não consegue ajudar com tudo que é solicitado, às vezes com o valor cheio que é solicitado, porque nós temos 25 grupos de extensão em várias atividades. A cultura, especificamente, a gente tem uma subcomissão, e aí ela tem um recurso próprio e específico para apoiar as atividades de cultura. A gente recebe apoio desse grupo gestor que eu falei antes, que é o GKSEX. Uma outra atividade de extensão que a gente tem aqui, que eu não citei, é o Coral USP e o Coral Soul Jazz. São dois corais também que a gente tem apoiado lá no ICMC. Eles são do campus, mas a gente tem feito a gestão há muitos anos. E também temos recursos destinados para esses dois, né? Então, temos valores, gostaríamos de ter muito mais, é lógico, mas a gente apoia da maneira que é possível com o recurso que a gente recebe. E o Ganesh já teve alguma... Já teve várias vezes. Algum apoio nesse sentido? Nessa parte financeira, teve muitas vezes em que, tipo assim, a gente gostaria de ir a uma conferência que ajudaria o grupo, tanto na parte de aprender quanto de divulgar, e a gente conseguiu ajuda da comissão para conseguir certos fundos para transportar as pessoas até lá, ou às vezes até pedir uma van para transportar todo mundo junto. Que legal. A gente não consegue, por exemplo, numa competição dessa, pagar para todo mundo ir, porque o recurso destinado não é assim, né? E a gente tem muitos grupos, tem que dividir ali o chapéu para todo mundo, mas o Instituto também tem apoiado. Às vezes eles pedem recursos não só para a SESEX, mas para as outras comissões, para a diretoria. Em geral dá certo, né? Sim. Às vezes atrasa, mas dá certo. Uns trancos e barrancos. Sai gritando por ali, né? Setor. Gabriel, o que mais te motiva para continuar participando do grupo, e o que você diria, de repente, para quem tem interesse, mas ainda tem receio de se envolver em algum grupo de extensão, não necessariamente o seu, mas em geral?
segunda parte primeiro, que eu acho que é mais direta. Vai. A parte de ter interesse, acho que muita questão de quando você entra na universidade, você tem um certo tempo ali para experimentar várias coisas. E é uma questão de você não ter medo de experimentar e vendo um pouquinho de cada uma. E depois encontrar algo que você sente que combina mais com o que você quer, ou que te chamou mais atenção, e tentar ir um pouco mais a fundo enquanto você mantiver interesse naquilo. Até porque, uma vez que você está aqui dentro, essas oportunidades acabam não parando de aparecer, então é só você acabar indo conforme você tem tempo. Legal. A outra parte que é o que me motiva, acho que são duas coisas. A primeira é que, por um acidente, eu achei a área muito interessante, então eu tenho interesse em estudar os temas ali que envolvem essa parte de segurança. Por acidente e por um sorriso. E também porque com essa parte da extensão que a gente tem feito mais divulgação, eu acho muito boa essa parte de falar para as pessoas, porque, como vocês disseram, é um tema interessante e é um tema que as pessoas acabam tendo medo, então quando a gente consegue usar o pouco conhecimento que a gente desenvolveu para falar um pouco para elas, às vezes ou esclarecer ou tranquilizar, dá uma gratificação muito grande. Aí vem aquele alívio, né? Fala assim, poxa, consegui livrar. Sim. Não é? Eu entendo E você. tipo, dentro do grupo a gente tem uma filosofia de que você aprende ensinando. Sim. Então, tanto dentro quanto fora, é comum que a gente faça palestras e isso acaba sendo uma forma de estender o que a gente já faz naturalmente. Bom, além do E isso é a soft skill. Aham. E além do Aprender Gabriel, ensinando, porque né? obviamente ele já disse que ele mudou, mas você percebe também mudanças nos alunos que passaram por projeto de extensão? Demais. Dá para sentir esse impacto aí? Em geral, são alunos que são mais com um nível a mais de dedicação, são pessoas que têm mais facilidade de entrar no mercado de trabalho, são pessoas que têm um currículo com questões a mais do que as questões técnicas em sala de aula. Eu acho que, assim, são só vantagens participar de grupos de extensão. E a gente tem alunos que participam, inclusive, de mais de um. Né? A gente tem alunos que estão em 2, 3. Dá para enfim. conciliar, então? Cada um acha uma agenda aí, né, Gabriel? Eu acredito que sim, que dá, porque são espaços, antes de mais nada, de integração, Verdade. são espaços de compartilhar dores e alegrias, enfim. E tem as questões técnicas que se aprende, né? Então, sim, a gente tem alunos que fazem parte de mais de um e, de novo, as empresas têm observado isso, porque realmente quem chega vindo de uma experiência como essa, vem com algumas características a mais positivas, eu diria. Uma bagagem diferente. É uma bagagem diferente. Que é um comprometimento a mais, Sim. né? Você está se permitindo aprender um pouco mais, se especializar em alguma coisa, ou estar disponível para ajudar a sociedade, a comunidade de alguma maneira, falando aí dos grupos que são sociais, e isso há de ser observado, né? Eu acho que é importante. Que bom que os RHs tenham olhado por aí também. Ah lá, tá vendo? Tá valendo a pena. A universidade, né, abrir tanto essa Com oportunidade, certeza. não é? Sim. Já teve alguma atividade ou projeto lá dentro do grupo que te marcou assim, de uma maneira super especial? Você falou assim, nossa, isso fez um diferencial na minha vida. Teve vários, e acho que, tipo, até por ser recente, tá mais fresco na minha cabeça. O último que a gente fez, que vieram alguns alunos que são medalhistas visitar aqui o ICMC, e eram alunos, tipo, do 9º ano ao 3º médio, e teve aquela famosa feira de extensão que a gente falou, só que para esses alunos. E aí, como estava no período de férias, foi mais um amigo meu dentro do grupo, e a gente mostrou algumas demonstrações de coisas que a gente faz, bem práticas mesmo, mas tentando explicar de um jeito que não chegasse a ser tão técnico. E me marcou bastante porque em algumas pessoas, quando estavam vendo, eu vi aquele brilhinho no olhar, tipo, nossa, que legal, oh meu Deus, olha o que ele fez. E é legal, tipo, essa parte de você perceber que você impactou, deu uma ideia nova para a cabeça da pessoa, mesmo que ela não siga necessariamente daquilo. Mas de repente cogitar a ideia, né? Sim, só de cogitar, só de saber é legal. Não é? Ah, que bacana. Inclusive, era para ser rotativo, 5 minutos em cada grupo, e eles não deixavam, Ela não brigou liberavam os meninos para passarem dos outros grupos. Fizeram manipularam Monopolizaram ali um grupo por um tempo, né, Isso, meninos? essa é a palavra. Professora, então para quem está acompanhando agora, a gente vai abrir na tela primeiro, novamente lá, o icmc.usp.br/cultura e extensão. Para você que está aí do outro lado, fala assim, nossa, mas qual é o caminho para eu ir, né, fuçar melhor lá dentro, para eu entender o que está acontecendo? Então, você vai entrar aqui, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, o caminho, tá? Colocando aí
os Se eu grupos puder de voltar ao nível, por favor. Aqui Aí- então a página da Cultura e Extensão. Aí é a página da cultura, isso. E então a gente tem ali os cursos, os eventos, exposições, grupos, né, os museus, nossos programas, o programa USP 60 Mais que eu comentei, Isso. coral. E aí tem algumas coisas que a gente está atualizando agora, mas enfim, essas são as nossas atividades relacionadas à cultura e à extensão. Então, Você o pode caminho para clicar. achar é no site do ICMC, naquela barrinha ali de cima tem cultura e extensão. É isso aí. A gente tem também uma atividade importante que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que são as visitas monitoradas, né? E, Júnior? As visitas monitoradas, então, a universidade abre as portas para alunos Na do barra ensino esquerda aqui. médio. Isso. Os alunos do ensino médio, então, vêm conhecer os institutos. E aí os grupos de extensão também se apresentam, vê que eles têm bastante atividades, né? Nossa. Assim, Então. eles se apresentam, no caso do ICMC, conhecem nosso Jardim Secreto, os museus, né? O Museu da Computação, o Museu da Fauna e da Flora, conhece nossa biblioteca, conhece o laboratório de matemática que a gente tem, que chama o LEM, nosso setor de TI, então fazem um tour, né? Tem 2 vezes ao ano, oficialmente, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, mas também tem vários professores que fazem essa visita monitorada ao longo do ano. Aí. Então, também é uma oportunidade de quem está no ensino médio e aí pleiteando entrar na universidade, vir aqui conhecer. Às vezes, as próprias escolas solicitam e a gente abre as portas e se mexe, né, Gabriel, para poder trazer ali os grupos para falarem e os professores para falarem um pouco das atividades. Então, tem muita forma de chegar até a gente, chegar até a universidade e participar das atividades, entender um pouco mais e encontrar a sua tribo e entrar. É isso aí. Tem tanta coisa aqui que você pode olhar, até auxílio financeiro, editais de chamada de Isso. cultura e extensão, informações gerais, serviços. Gente, o que não bastante. falta é informação. O que eu falo muito aqui, repito muitas vezes, você não pode ter preguiça de buscar informação, porque ela não vai cair no teu colo. Vai atrás. A gente traz para você aqui, mas também você tem essa liberdade, né? Tem lá todas as informações no site. Eu não fiquei satisfeito? Não tem problema, manda e-mail. Sim. Cada um lá tem o seu e-mail específico e você pode solicitar mais informações. Cada grupo de extensão também tem seu e-mail, tem Então, suas redes sociais, então é possível entrar em contato também. ficou faltando alguma coisa, professora? Ficou faltando alguma coisa, Gabriel? Eu Você acho acha que não. faltou? De tudo isso que a gente falou bastante, hein, Júnior? Mais de 1 hora já? O Júnior já levantou a plaquinha ali. Gente, foi incrível. Eu acho que cada vez mais a gente conversar sobre a universidade, sobre o que existe aqui dentro, abre a oportunidade de você entender como funciona a USP, né? E esse que é o nosso papel aqui, real, né? Então, a gente falou hoje sobre cultura e extensão no ICMC, já falamos também de outros institutos, né? Aqui da USP também, mas você também pode buscar as informações em cada um deles, né? No IFISC, no IQUISC, que temos aqui, na ESC, no IAL, cada um tem suas informações específicas e é só entrar, fique à vontade. É muito fácil de entrar, cada um é assim, ESC.usp.br, IFISC.usp.br, ICMC.usp.br, tudo tem o .usp.br, então não vai ter dúvida de você encontrar essas informações por aí. E se tiver, manda pra gente aqui nos comentários, já escreve lá, ficou faltando isso, fiquei com dúvida naquilo, a gente manda pra eles, eles respondem e a gente põe a resposta lá pra vocês. Combinado? Pra fechar, Gabriel, agora de verdade, hein? Tá bom. Se você pudesse resumir o impacto do Ganesh na sua vida universitária, em uma frase, de repente, qual que seria, hein? Então, é sempre complicado esse negócio de resumir uma frase. É o porque, soft né, skill, ó. Vamos. Ó, Mas aí, olha lá pra eles lá que estão interessados nisso, olha lá pra eles. enquanto eu pensava nisso, eu tentei pensar no que a experiência simbolizava pra mim. A primeira coisa é a segurança em si, que é essa ideia do jogo de gato e rato, de você estar certo de que alguma coisa funciona, mas alguém vai lá e mexe, talvez não esteja tão funcionando assim, e de repente você tem um problema para resolver. E tem também a minha experiência de ter entrado aqui, visto várias oportunidades, e de repente ter acabado caindo em uma, mesmo assim, meio duvidoso no começo e gostado. E aí eu pensei na frase do no meio do caminho. Tem uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. É, isso aí. E a gente tira, né?
Sim. Ou a gente aproveita ela para alguma coisa, no caso. Isso, constrói algo com ela. Boa. Por isso, é importante saber lidar com os nãos, né? As nossas pedras. E você, professora Camila, o que diria para quem está pensando, vou entrar na universidade, vou pensar em alguma extensão, a parte de cultura? O que você diria para esses novos alunos ali que estão ávidos por entrar na USP? Eu diria que a gente tem um universo de coisas e que é importante explorar. É para além da sala de aula. A gente tem muitos espaços que podem ser espaços de apoio, podem ser espaços de aprendizado, pode ser espaço de troca. São muitos. Então, entrar na universidade é experimentar a universidade. E a gente tem muita coisa para ser feita, né? E a gente não pode deixar de dizer que é a USP. Eu tenho muito orgulho de ser USP, de ser patrimônio USP, porque é uma universidade que oferece recursos. Então, a gente tem questões de apoio, né, para as pessoas que chegam com pouco recurso, pessoas que chegam com vulnerabilidades, pessoas que têm dificuldades e deficiências. Então, é uma universidade que apoia e respeita, é uma universidade que abre as portas, que tem recurso para os nossos alunos fazerem iniciação científica, que tem docentes interessados em trabalhar para além da sala de aula. A gente está cansado, a gente tem uma rotina de trabalho puxado, são muitos pratos para poder ali tentar equilibrar, mas tem um grupo de professores muito envolvido em fazer extensão, em permitir que alunos como o Gabriel tenha a oportunidade de desenvolver outras habilidades, tenha a oportunidade de sair daqui com uma visão mais ampla. E eu acredito que a extensão ela é uma oportunidade de formar cidadãos, para além de pessoas técnicas. Então, se pudesse deixar aqui uma mensagem entre na universidade, experimente tudo que é possível experimentar na universidade. Os grupos de extensão são apenas um dos ambientes, né? Mas a gente tem uma opção de coisas que é possível fazer que vão ajudar nessa formação cidadã, né? E eu acho que a gente carece cada vez mais da formação de pessoas com empatia e com essa habilidade social, essa habilidade de cidadão mesmo, né? Vivencie a USP. É isso, a gente tem muito o que fazer aqui. Vivencie, acha a sua tribo, acha o professor que dialoga com aquilo que você gosta, com aquilo que você acredita, e vem, sente e vive tudo, porque depois a gente só vai ter história para contar. Isso aí. Né? E amigos que foram feitos. E traz a ideia da USP, que é um ambiente também de educação, e traz aquela ideia da educação como formação da pessoa e não só formação para um mercado ou para uma área técnica, que acaba sendo muito maior. Eu acho que esse é o diferencial da nossa universidade. É por isso que ela está nos topos. A gente tem, sim, uma preocupação com as questões de formação cidadã, né? Alguns locais mais, outros menos, mas a gente tem. E agora, com a curricularização da extensão, não vai ter para onde correr. Essa habilidade social, ela vai precisar ser construída, porque agora todo mundo tem que fazer extensão em 10% da sua carga horária, né, Gabriel? Não vai ter para onde fugir. Então, faça como o Gabriel, né? Só Escolha uma que tem a ver. Isso. Né? E não sofra com isso. Vá de coração aberto, porque a comunidade tem muito a nos ensinar. É uma troca, como eu disse, é uma troca. Eu fiz por muitos anos o projeto de letramento digital com idosos, e era das atividades que eu tinha mais orgulho e carinho em fazer, porque é uma troca imediata e eles... Não é só a gente que passa um pouco do nosso conhecimento, eles também passam. Então, é sempre uma troca. É sempre uma troca. Tem que usufruir. Tem que viver a universidade tudo que ela tem, porque depois é o que nos tornam profissionais melhores, eu acho. Assim, ter vivido e ter história para contar, ter amigos para voltar. Não é? Com certeza. Que bom. E levar para a vida depois, né? Também, a vida toda. É por isso que a gente vivencia a USP, né? Porque a gente leva adiante. Ficou claro, gente? Ficou dúvida? Acho que não. Mas se ficou, manda aqui pra gente. Muito obrigada. A gente teve essa
prazer mesmo de receber aqui no Sabidão hoje 2 vozes, né, que ajudam a mostrar como que a universidade pode ir muito além da sala de aula. A professora Camila Rios da Hora Rodrigues, que trouxe explicações super claras sobre o que é cultura e extensão, e o aluno Gabriel Antunes Afonso de Araújo, que compartilhou sua vivência no grupo de extensão Ganesh, voltado à segurança da informação. Foi muito legal. Obrigada mesmo a vocês dois, viu? Eu que agradeço. Gratidão a você pelo espaço, para que a gente pudesse falar aqui do nosso instituto, das nossas atividades e também das atividades dos colegas, né, dos outros institutos. Estamos à disposição, gente. Só vir. Só chamar, né, Gabriel? Dá ideia pra gente, né, Júnior? Que a gente adora. Fica à vontade. 1 hora, né, Júnior? Olha lá. E se você ficou com alguma dúvida, já sabe, né? Quiser saber mais sobre os grupos de extensão, sobre a vida universitária ou sobre os cursos da USP, deixa a sua pergunta nos comentários. Por favor, a gente adora esse contato que a gente vai atrás, lógico, da resposta para você. Fica tranquilo, tá? E já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal, por favor. Professora, já se inscreveu, professora? Gabriel? Me inscrevi ontem, enquanto eu vi os vídeos antigos. Tá ali, bateu na porta já. Eu tenho um vídeo que tem muitas visualizações, Gabriel, depois você vai dar. Verdade. A professora já participou, sim, quando a gente estava lá no CETEP. Foi na calorada do ano passado, o início do ano passado. Foi lá no CETEP, né? Isso, eu tive a oportunidade de falar da minha área de pesquisa, da minha experiência, do meu histórico com a minha mãe, porque eu trabalho as questões de acessibilidade. Falou sobre vida, né? Isso que é importante também, né? Se abrir um pouquinho e que as pessoas às vezes acham que nós não somos normais ou reais. Ou que a gente reais, não tá? tem uma vida para além daqui. Tudo bem que a nossa vida, a maior parte está aqui, mas... Beleza, então ele já se inscreveu no canal e você também vai fazer isso, por favor, para ser avisado dos próximos episódios e também compartilhe o conteúdo, vai com quem também está nessa fase de se decidir no futuro o que vou fazer da minha vida. Dá um empurrãozinho, manda o Sabidão para eles, tá? Tem muita coisa boa ainda vindo por aí, né? E você acompanha tudo também pelas nossas redes sociais, @podcast Sabidão, tanto no TikTok, fica bastante, né? Já falei que você fica bastante no TikTok. Fica vendo Sabidão, tá? E também no Instagram, a gente tá lá com cortes e dicas dos programas, tá? O nosso desejo, qual é? É que cada episódio do Sabidão te ajude a enxergar novas possibilidades, a entender mais sobre o universo acadêmico e se sentir mais preparado, de repente, para fazer as suas escolhas com confiança, né? E o podcast Sabidão está aqui para isso. E é uma produção do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, e tem o apoio da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual eu faço parte, e também das assessorias de comunicação do campus. Vamos fazer um combinado? Vamos se encontrar na próxima edição? Então, até lá, segue firme, acredita no seu potencial e conta com a gente nessa jornada rumo à universidade. Estamos juntos!